Probleminhas técnicos. Tadinha, deu certo agora? Agora eu espero que dê certo, viu? Ai, ai. Não, então, onde é que você parou? Porque acho que você não escutou, né? Não escutei nada do que você falou, Oh, meu mas Deus. Eu tava resumindo basicamente como que eu, que não tive um passado assim musical, vamos dizer assim, é, como que eu me transformei nessa pessoa que trabalha, né, nesse meio. Então, eu fiz faculdade de publicidade na Casper Libero, em São Paulo. E aí apareceu, no meu segundo ano de faculdade, apareceu um estágio em eventos. E eu falei, ah, vou tentar, porque, né, preciso de um estágio agora e tudo mais. E eu fui sem expectativa nenhuma. E aí caí no Bacarelli e passei e comecei a trabalhar na parte de produção, né, do Bacarelli. Então eu mexia com os corais, eu ia com os corais das apresentações, foi aí que eu te conheci. eu É, lembro. E aí eu comecei a trabalhar com a orquestra. A orquestra era, na verdade, um nível a mais, assim, do que eu trabalhava. Eu era estagiária, então eu ficava com os corais, né, que era uma coisa mais simples. E aí a orquestra era um nível a mais. Então eu acho que no começo isso me deu um negócio, tipo, eu preciso aprender essa coisa de orquestra para eu conseguir cuidar, sabe? Assim, foi meio isso. Então, eu lembro que o Eduardo Belo, ele era regente da orquestra Infanto Juvenil. Você participou dessa orquestra? Não, eu acho que eu Não. participei do ensaio e pronto. Então, eu lembro que era uma orquestra gigante, assim, cheia de Era. criança, com todos os instrumentos e tal. Eu nem sei como é que ele conseguia fazer aquele ensaio, vou ser muito honesta. E aí eu aprendi, na verdade, eu acho que foi isso que eu falei de ser bem iniciada. Eu aprendi junto com as crianças. Então, o Eduardo, ele me ensinou, eu comecei como inspetora dessa orquestra. Então, eu estava aprendendo junto com eles. Então, o Eduardo me explicou tudo, né? De tipo assim, da afinação para a questão de, né, dos protocolos e tudo mais. Ele me ensinou isso no âmbito das crianças. Então eu aprendi aquilo e aí depois, né, eu expandi. Aí outra pessoa que me ensinou muito, muito, muito foi a Cláudia Feres, quando ela era regente na Mas juvenil. Então, várias vezes ela fala, Gabi, não é assim, é assado. Ou então, Gabi, eu já cheguei, gente, eu já cheguei a parar uma afinação para eu dar um recado, entendeu? Eu já dei dessa. Então, eu fui uma é, gafe. Eu não, fui e mais aí como a uma Cláudia gafe. virou e falou, Gabi, não é assim, né? Você não pode fazer isso, tal. Eu, ah, não, eu achei que era só rapidinho, né? Eu não ia atrapalhar e tal. Então, eu acho que eu não cheguei e trabalhei direto numa orquestra profissional, sabe? Eu comecei no processo junto com as crianças. Então, eu acho que isso me trouxe uma bagagem que eu não, né, que eu talvez não conseguisse se eu tivesse chegado direto numa orquestra profissional cheia de protocolos, regras e blá, blá, entendeu? É, e eu também depois eu tive o Edilson, né, óbvio, mas eu tive uma pessoa que foi assim, um divisor de águas na minha vida, que foi o Ângelo Mugia. Eu até queria muito que ele assistisse Manaus, se você puder enviar para ele aí, para ele entrar, ia ser ótimo. Aí eu É... dou Ou depois eu bastante. marco ele. Mas o Ângelo, ele foi a pessoa que acreditou em mim do começo ao fim, assim. Então, eu era assistente, nessa época eu já não trabalhava mais na produção, eu entrei na produção como estagiária. E aí eu fui para assistente de relações institucionais. E aí, teve um determinado momento, e eu coreografava os corais, porque eu Aham. dançava, né? Eu não Eu lembro. tocava no instrumento, mas eu dançava. Então, eu coreografava os corais e trabalhava no instituto, né, como assistente de relações institucionais. Então, chegou no momento que me falaram, Gabi, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você coreografa os corais forever, tipo, vira coreógrafa de coral, ou você fica como assistente de relações institucionais e você trabalha com o Ângelo, que está vindo trabalhar no instituto. E aí, gente, para mim foi uma tortura eu não ser coreógrafa dos corais, porque eu tinha que escolher, eu não podia mais estar nos dois. E aí eu falei, não, eu vou trabalhar com o Ângelo. Essa vai ser a minha escolha. E aí ele entrou e foi match. Assim, a gente virou, sabe, o encarne, assim.
E o Ângelo, ele falou pra mim na época, ele falou, eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Ele falou pra mim, eu vou te ensinar tudo o que eu sei. E aí eu espero que você consiga absorver o que eu vou te ensinar. Então, assim, gente, eu tenho arquivos que ele montou que, assim, é relíquia, sabe assim? E eu via o Ângelo trabalhando daquele jeito ético, maravilhoso dele, organizado. Eu não tenho, assim, sem defeitos. E o Ângelo, ele também foi uma pessoa que eu chegava e falava, ai, mas fulano não me ouve. Aí ele fala, faça você ser ouvida. Ele fala pra mim, eu não quero você voltando aqui e me falando que a pessoa não te ouve, né? Se faça, faça para essa pessoa te ouvir. Não importa a forma, você vai ter que ser ouvida. Então, eu olhava assim e falava, gente do céu, ele falava, mas sempre com muita educação, por favor. Então, é assim, é desse jeito, sabe? Claro. Então, ele foi a pessoa, assim, que me transformou. Então, até respondendo a pergunta do Paulo, o Ângelo fez eu me apaixonar pela profissão, assim. E aí eu saí do instituto por um tempo, e aí ele pegou e abriu uma vaga para coordenar a área de produção, e ele foi me buscar nesse outro emprego. Ele marcou uma reunião comigo e falou, cara, eu não quero trabalhar com outra pessoa, assim, eu quero que você venha, trabalhe comigo, você conhece todo mundo, você conhece os processos, nanana, e você é boa gente, tipo, eu quero trabalhar com você. Então, aí depois eu trabalhei com o Ângelo mais 2 anos, assim, a gente colado, uma mesa na outra, sabe? É... E aí, quando ele saiu, a gente segue muito amigo ainda, né? Vira e mexe, eu dou notícias dele também, enfim, mas o Ângelo foi a minha virada assim, de tudo, assim, de vida e tudo nesse sentido. E aí, com ele, eu comecei a ter outros tipos de postura, a pensar de outra forma. Eu tinha aquele guru, né, me falando, vai por aqui, vai por ali, vai assim, vai assado. Ou então, quando ele não sabia, falava, ih, Gabi, segue aí o que você tá achando e tal. E aí, quando eu saí do Bacarelli, que aí ele saiu, aí depois de um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, eu saí também. E aí eu fui para BH, né, trabalhar na Filarmônica, e ele foi até lá. Ele falou assim: eu vim aqui para garantir se você está bem instalada, se você está feliz, se o ambiente de trabalho é legal para você. Então, o Ângelo, de fato, foi essa pessoa para mim, assim. Então, o máximo que eu posso contribuir de alguma forma, desse jeito, para as pessoas à minha volta, eu acho que eu falo que eu trabalho muito pensando no que o Ângelo faria, sabe? Então, assim, sei lá, eu tô no meio de uma reunião, e aí eu olho, assim, alguma situação, eu falo, meu Deus, o que o Ângelo faria aqui? E aí eu vou tentando contornar, porque o Ângelo é uma pessoa extremamente educada, né? Se preocupa muito com as pessoas, ele é extremamente polido, assim, na forma de falar, né? Então, eu adotei isso para minha vida também, assim. E eu lembro dele sempre, assim. Ele, de fato, foi a minha virada. E eu acho que a gente pode, as instituições de arte, eu acho que a gente pode ser isso para as pessoas. A gente pode ser essas viradas de vida, sabe? É Com isso certeza. que eu me agarro, assim. Porque tem tanta gente que se prende, né, eu fui nesse concerto e esse concerto mudou minha forma de ver isso. Ou eu tava me sentindo muito, né? Eu tava muito depressiva, eu tava num processo de depressão muito, muito pesado, tal, tal, tal. E aí, além do meu tratamento, né? A música me ajudou a pensar de outra forma, a formular as coisas. Eu acho que é de fato entender como a arte tem esse poder transformador, né? No meu caso, mudou tudo para mim, porque eu não sou musicista, mas eu não vivo sem trabalhar com isso, né? Assim, eu sei que é, é uma escolha, né? É uma escolha minha, assim. Foi uma escolha minha e foi uma coisa que me pegou, né? Foi uma coisa que eu sempre acreditei, assim. De fato, a arte como agente transformador da nossa sociedade, assim. E eu sinto que as instituições conseguem ser isso para as pessoas muitas vezes, mesmo sem a gente perceber, né? Eu falo que no Bacarelli, quando eu estava meio confusa, assim, do tipo, ai, o que eu tô fazendo, sabe? Ai, poxa, que estresse que tá a minha vida e tal. Aí eu brinco que eu sempre subia numa aula qualquer. Eu entrava, eu ficava ali, ó, quietinha, e aí fazia sentido, sabe? Aham. Então,
Eu acho que é isso, assim, é você achar os seus gatilhos do que faz sentido, né? Do que te move. É aquela história do começo, né? A gente se prender à essência das coisas. Eu acho que a gente vai se perdendo no meio do caminho, a gente tem que sempre achar os porquês. Tem uma coisa que eu até te mandei já, se você quiser depois deixar de alguma forma pro pessoal, Tá aquele bom. vídeo do Simon Sinek, que ele Sim, fala. É maravilhoso, assim, ele coloca várias esferas, né, uma dentro da outra, e aí ele fala que você tem que primeiro encontrar o quê, né? O que você faz? Então, no nosso caso, a gente faz música, a gente faz... não vou dizer faz ópera, que fica feia a frase, mas assim, sim. né? A A gente faz gente... prazer musical, né? Isso. É Então, a parte. exatamente. Então, é primeiro o quê, né? Aí depois ali é como. Então, como que você faz? Você faz por meio de uma instituição, você tem uma estrutura de equipe, você tem os processos ali delimitados, você tem que ter uma quantidade de músicos, você tem que ter os cantores, tem que... Isso é o como, né? É o caminho do como. Mas aí ele falou que pouquíssimas instituições, inclusive culturais, que deveriam ter isso muito latente, as pessoas esquecem do porquê. Então, o porquê? Para quê? Né? Para quem? Então, eu faço porque... assim, eu não sei se todo mundo tem essa coisa clara na cabeça do porquê, né? Eu como profissional, né, sozinha, né, eu entendo que o meu porquê é esse que eu acabei de falar, assim. Eu entendo que é porque eu acredito que a arte transforma. Mas é diferente eu falando isso como pessoa física, de uma instituição inteira acreditar naquele porquê, naquele motivo. Né? Eu acho que eu não sei se existe, até se alguém souber, por favor, escreva aqui pra gente. Eu não sei se existe uma instituição de arte no Brasil que tenha isso muito delimitado, sabe? O Bacarelli, eu sei que eles têm esse porquê muito forte, que é atender, né, as crianças, jovens e adolescentes ali da comunidade e também de quem é de fora, né, com os que fazem teste e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, no caso deles, é um projeto social que envolve arte. Então, é Sim. diferente de uma instituição cultural, assim. Não que seja diferente na forma de qualidade, porque eu acho que a qualidade dos alunos, né, e das aulas que são dadas e de tudo é muito forte. Mas eu digo na essência mesmo do propósito, né? Porque ali a gente tem a missão do Maestro Bacarelli, que foi contribuir de alguma forma para aquelas pessoas. E aí o Instituto ainda segue essa mesma linha e eles estão conectados com a essência. Mas ainda assim, eu estou falando de instituições assim grandes, né? Que seja orquestras e companhias de ópera e companhias de dança e tudo mais. Eu acho que o formato que a gente tem hoje em dia, né, de patrocínio, de apoio e tudo mais, a gente acaba esquecendo um pouco do porquê. E assim, não tem problema do porquê ser plural, né? De você ter vários motivos, vários porquês, vários pra quens, né? Entre Sim. aspas, tá errado. Mas às vezes eu sinto que falta essa conexão com a essência mesmo, né? E falta também, assim, às vezes você tem uma conexão com uma essência e você tem uma equipe que não acredita naquela essência. Então ela não vai ser alcançada nunca, sabe? É, eu acho que isso é um problema também, assim, de você não conseguir deixar aquilo tão claro a ponto das pessoas acreditarem, trabalharem em busca daquilo, né? Essas são as minhas, assim... gente, eu filosofo muito, mesmo que sozinha. Tá. Então, É ótimo essa discussão. A Veroninha até colocou aqui que acha que falta um departamento latente de recursos humanos internos, que trate os colaboradores, os seus trabalhos, alinhando-se com um conceito maior. Um treinamento, endomarketing, nossa, comprometimento. demais. Isso Eu falta acho, mesmo. com certeza, eu acho mesmo. E eu vou te falar que esse é um assunto que assim, me brilha os olhos, sabe? Essa coisa de alinhamento interno, de comprometimento das pessoas. Eu sinto que falta muito isso, assim. O meu trabalho, Mari, é engraçado, porque eu entro numa instituição para fazer uma coisa e eu acabo virando várias, assim. Pô, É muito. tudo.
no Bacarelli eu entrei como coordenadora de produção de eventos, né? E aí depois no final eu tava já, né, com outras funções e tudo, mas eu sempre tento nesse meu universo, né, de atribuições, eu sempre tento fazer com que as pessoas se falem, com que as pessoas se olhem, com que as pessoas se comuniquem, sabe? Às vezes alguém me pergunta, Gabi, você pode me contar um pouquinho sobre isso? Eu falo, mas por que você não fala com a pessoa que cuida disso? Né? Não seria muito melhor se a gente conversasse? Ah, mas é porque eu acho que eu não tenho muita abertura. Então, calma aí, vamos fazer junto. Eu vou lá com você, a gente conversa e tal. Eu sinto que sempre essa coisa do Ângelo ainda, né, voltando para ele sempre me fez pensar que eu tenho que me dar bem com as pessoas que eu trabalho. E eu acho que isso falta também no ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho saudável, que as pessoas, de fato, né, tenham esse compromisso. Eu acho que é muito mais fácil o outro olhar e falar, ah, ele não fez porque ele não quis. Ou, ah, ele não quer me dar atenção para isso porque ele não quer, né? Mas eu acho que você entender o outro e falar, não, calma aí, me conta o que você faz de verdade. Porque aí eu vou saber te pedir o que é possível para fazer, para você da melhor forma, entendeu? E é isso, assim, ó, quando eu vou te pedir uma coisa, mas se você não puder fazer, por favor, me sinaliza, porque daí eu me programo aqui de outra forma. Eu acho que essa comunicação, né, interna, vai muito além de uma comunicação institucional interna, né? Você trabalhar com, o RH, ele precisa fazer a comunicação de todo mundo e tal, mas eu também acho que falta o RH encorajar as pessoas a se falarem, entendeu? Porque muitas vezes a hierarquia que vem assim, só pode falar no âmbito, por exemplo, nessas empresas muito grandes, né, que tem muitos funcionários, que não é o caso de instituições culturais, mas só pode falar no âmbito aqui de direção e aí eles passam para as coisas. É muito diferente do que a gente enfrenta nas instituições culturais, né? Porque as equipes normalmente são menores, todo mundo se conhece, né? Então a comunicação deveria ser mais fácil, né? Mas não é. A comunicação ainda é atravancada, tem essa questão que esqueci o nome dela, é Verônica? Veroni. Veroni. Que ela falou que falta mesmo, né? Uma atenção para esse lado de atribuições, de alinhamentos e tal. E a gente também tem que pensar que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, né? Porque no meio orquestral, você não tem formação para aquilo, né? As pessoas aprendem na marra. Eu fui buscar a formação depois de muitos anos trabalhando na área, né? E eu sei que não é uma realidade da maioria das pessoas, né? Assim, Brasil, para começar, né? Não tem nenhum curso superior que fale sobre artes performáticas, administração de artes performáticas, né? Porque isso aqui, a gente não aprende isso em lugar nenhum, Gabi. Nem na universidade. A gente, como músico, mesmo a gente passando por isso, por toda a vida, a gente não aprende também essas coisas. Eu aprendi essas coisas pelo Global Leaders, né? Que eu participei da última turma. E eu aprendi tantas coisas sobre gestão de pessoas e como falar com pessoas que a gente acaba, sabe, perdendo durante o dia a dia. E que é muito importante, né? Que de ouvir, exatamente. Isso foi um dos maiores aprendizagens do Global Leaders, do curso que eu fiz até no ano passado. E foi, assim, esplêndido. E a gente perde muito isso, e principalmente porque a gente não é criado para fazer isso. A gente é muito, sabe, a gente não é muito criado para olhar para os lados. A gente é criado para praticar. Você tem que praticar. Tem que praticar todos os dias. Você tem que estudar o seu instrumento todos os dias. Tem que cantar todos os dias. E a gente não para pensar muito do ao redor, porque a gente está assim, trancado na sala, vendo apenas a minha partitura. E aí, exatamente, a gente volta de novo para aquele ponto do porquê que eu tô fazendo isso. Né? Eu tô estudando essa partitura para quê? Né? E eu vou apresentar isso para as pessoas, mas eu não tenho contato com as pessoas. Como que elas vão me assistir? Como eu vou fazer com que elas se toquem pela música que eu estou sendo tocado, sabe? E isso é uma das coisas que a gente tem que sempre resgatar e umas coisas que a gente não é criado para ter esse hábito. E eu acho que já passou do tempo da gente começar a fazer isso. Porque o pessoal fala dos públicos que a gente realmente sempre precisa criar o público. Mas o nosso público da música não vai acabar. Ele está envelhecendo. Mas eu acredito que ele não vai acabar.
Eu também acho que não. Não vai. Sobreviveu um monte de guerra, pandemia, outra pandemia, não vai acabar, né? Mas Mas podia ser maior. mas tudo mudou, né? As pessoas não Exato. estão no século XIX, no mesmo formato do século XIX, a gente está no século XXI. E aí as pessoas lidam com coisas diferentes, da forma diferente. E como que a gente vai fazer com que essa arte seja contemporânea, mesmo sendo, sabe, assim, tendo 400 anos de história E aí, é né? possível, é super possível. É super possível, porque, na verdade, se você for pensar que uma angústia, né, de uma pandemia de anos atrás é a mesma que a gente está sentindo de agora, poxa, eu sinto que essa arte, que a música de concerto, a ópera, ela é atemporal, sabe? Ela consegue trazer essas mesmas emoções, assim, esse mix de emoções com histórico, com história, sabe? Eu acho que é isso que é bonito, né, desse processo. Mas eu acho, de verdade, eu não acho que vai acabar. Eu acho que a gente pode se tornar uma coisa muito menor do que a gente deveria, né? Eu acho que a gente pode se tornar É, obsoleto, às vezes. exatamente. Obsoleto. As pessoas vão acabar percebendo que a gente não faz a diferença para a sociedade e isso acaba atingindo vários outros setores, principalmente do lado econômico, porque a gente, querendo ou não, a parte prática existe, né? Então a gente precisa de dinheiro para fazer. Quanto mais a gente se sente afastado da sociedade, não se sentindo fazendo ser importante, mais os nossos governantes vão ver que a gente não é importante, menos dinheiro vão dar para essa parte. Exatamente, exatamente. Porque hoje já acontece isso, né? E assim, a ópera, a orquestra, ela é muito cara. São formas de arte muito caras, assim. Exatamente por exigirem coisas muito específicas. Se a gente tem gente que assina a conta, né? Que assina esse cheque sem entender a importância desse gasto, a gente tem um problema muito sério. Né? Então, se você não consegue engajar essas pessoas desde cedo, que aquilo é muito importante, que aquilo é incrível, que isso vai, né, pode mudar a forma das pessoas viverem, entendeu? E é verdade, assim, se você pega, por exemplo, eu vou citar o meu filho como exemplo. Ele era uma criança super, assim, ativa, ele era muito, ele não prestava atenção no que você falava, ele ainda tem um pouco disso, assim. Ele não prestava muita atenção no que você falava, porque ele tá sempre, assim, preocupado em brincar, em fazer outras coisas, normal. Mas aí eu comecei a fazer aula de música com ele. Ele fazia musicalização infantil. A mudança dele tendo acesso à aula de música foi absurda, sabe? Assim, chegou no momento que eu não precisava, ele com 2 anos, eu não precisava falar, guarda o brinquedo, entendeu? Então, são coisas, óbvio, é uma coisa muito pequena, assim, um exemplo muito pequeno que eu dei, mas é real, assim, a disciplina, né, a forma de olhar para o mundo das pessoas muda quando elas têm contato com arte. E a arte, né, eu digo, quando eu falo arte, eu falo ópera, música de concerto, tudo, né? Mas eu acho que é a forma que você consegue mostrar, né? A forma que você consegue mostrar para as pessoas isso é uma forma que não é número, não é prático, não é palpável, não é de relatório, entendeu? E eu acho que isso dificulta para as pessoas que assinam o cheque entenderem, sabe? Porque, beleza, a gente atingiu 1.000 e tantas pessoas com um concerto, vamos supor. Legal, 1.000 e tantas pessoas. Aí, mas você fala, quão transformador essa experiência foi para essas pessoas? Você vai conseguir medir isso? Não vai. Não vai Não vai. medir, entendeu? É esse o ponto, assim, não vai medir. Então, eu acho que por que na Alemanha ou, né, na Holanda o governo entra com muito dinheiro para a cultura? Porque as pessoas experienciam aquilo desde criança, então para elas não faz sentido um mundo sem aquilo, sabe? Agora, pra gente, que a gente não tem isso, assim, muita gente não experiencia. Uma experiência de orquestra vira um evento, né? Do tipo, eu vou num concerto, nossa, achei lindo, mas aquilo não vira uma rotina na sua vida, né? Então, não torna uma coisa essencial. Então, Sim. quando você corta aquilo primeiro, entendeu? Corta isso aqui, ó, ninguém não vai fazer diferença pra ninguém. Não tá fazendo falta.
né? E aí você não tem aquela pressão popular, porque as pessoas de fato falam, ah... Mas aí vem outro ponto, né, Mari, que é uma crítica social muito forte, do tipo, num país que se falta tudo, né? Se falta coisas tão essenciais, né? Saúde, segurança, alimentação, educação. Quando Gente, faltam as coisas essenciais, como é que as pessoas conseguem olhar para uma coisa que é, né, além, né? Que é para você questionar as coisas, que é para você se sentir bem, que é para você se sentir autoconfiança. Como é que isso se né, vira essencial num país que falta comida, né? sim, Falta saúde, falta a parte biológica, né? Assim, necessidade biológica. A gente tem esse gap aqui, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente se compara, né? Do tipo, ah, poderia ser igual à Alemanha, poderia ser igual lá fora. A gente também tem que entender que a gente tem uma realidade muito aquém, né? a Na gente é bem parte mais do... novo, né? Está anos na história, assim, meio que atrasado, né? E a gente é diferente, a gente tem um clima diferente, a gente é totalmente diferente. Eu acho que não existe comparação. Pode ser melhor, mas assim, pode ser melhor dentro da nossa realidade, Exato. né? Eu acho assim horroroso entrar assistir uma orquestra dos homens de casaca, sabe? Num verão de 30 graus lá fora. Eu disse, meu Deus, coitada dessa galera, sabe? Podia ser mais flexível, né? São coisas bestinhas, são detalhes e que pode fazer diferença e que já vai trazer melhor, vai trazer uma conversa melhor com o público e com as pessoas que estão ao redor e que podem entender como que é essa prática, né? Eu E concordo. porque é besteira, assim. Eu fiz enfim, estava num recital de fim de semestre lá da USP e um dos meus colegas estava tocando de short, só que ele já estava no ápice tipo, tava muito quente, estava uns 32 graus. O professor falou: como assim você vai tocar de short? Eu disse, professor, tá 32 graus! Pelo amor de Deus! Como? Como é que você quer que eu faça? Exatamente. Sabe, umas coisas tão simples que a gente pode parar de ser careta, né? Em alguns dos sentidos. Só que assim, pensando num futuro não tão distante, porque isso, né, é uma discussão grande, Isso é uma discussão que, vai assim, longe, né? vai muito longe. Assim, um futuro mais próximo, pós-pandemia, né? A gente troca muito figurinha, eu e a Gabi. A gente fica mandando sempre artigos que a gente acha legal uma para outra, de vídeos que a gente acha legal uma para outra. E tinha aquele texto da Beth Pontes, que é incrível, que a gente é super fã. Eu posso falar a gente, porque a gente é muito fã. Nossa, eu acho ela incrível. Eu gosto Ela é uma muito mulher das coisas que ela fala. incrível. Ela escreveu um texto sobre a reabertura, né? Se a gente vai reabrir. Só que e aí, assim, reabertura cultural para além dos protocolos. Estou até aqui com o texto, mas, tipo, para quem a gente vai abrir, assim, agora, né? Quem são as pessoas que vão assistir? Se a gente já tinha esse problema antes, imagine agora. Esse problema de você escolher, né? Não é escolher, na verdade. A gente não escolhe quem que vem, né? Não é esse o ponto. Mas você vai poder abrir para poucas pessoas. E essas pessoas que vão vir são as pessoas que têm condição e que não ficaram abaladas com a Sim, situação, né? Eu achei esse texto dela incrível mesmo, assim. Me fez questionar muitas coisas de que eu não estava nem pensando. Entendeu? eu também. Não tava nem passando pela minha cabeça. E eu, caraca, é verdade. E ainda mais assim, né, Mari? Eu convivi com o público da Heliópolis, né? Com o Sim, público de concerto, que é um público extremamente diverso. É maravilhoso assistir. É maravilhoso assistir os concertos, porque os alunos chamam amigos, e aí vai aquela galera assistir e torcer mesmo para aquele aluno, sabe, suceder ali naquele são concerto e clube, tal. né? Vão os pais, vai público mesmo de concerto. Eu acho que tem uma diversidade muito legal ali no público de orquestra jovem, né? Que é um pouco diferente do que a gente vê em orquestra profissional, até pela quantidade de concertos que são oferecidas e tudo mais. Mas eu sinto, assim, que ela me fez questionar coisas que eu não estava nem pensando antes, sabe? Nesse texto. Eu acho que vale muito a pena todo mundo ver. Tá no Medium, medium.com, se eu não me engano. Aí vocês procuram Beth Ponte. Eu acho que dá para até colocar depois na descrição, né, Mari? Se for, vai Eu ficar? posso colocar.
aqui. Eu acho que vale a pena ler o texto dela, assim. E ela até escreveu mais um. Você leu o último também, falando Não, da... Quer ver? Enquanto a gente vai falando aqui, eu procuro para falar a temática, que também é porque muito bom. ela fez umas perguntas tão essenciais aqui. Tem uma série de 4 perguntas que eu acho assim que são é o que a gente tem que estar pensando agora, que eu acho que ninguém nem conversou sobre isso até eu ver esse texto. Não, nem eu pensava sobre isso. Assim, como será o próximo ano? Quais são os cenários, né? Assim, e qual é a fonte da nossa força? Da onde que vai vir essa força de continuar? A gente vai abrir para quê? Né? Assim, para quê que a Exato. gente vai abrir? Né? Vai continuar fazendo os mesmos tipos de concerto, aquela orquestra enorme, aquele público, quem vai assistir? Porque acho que assim que no primeiro concerto da Filarmônica de Viena, né, que acho que eles tiraram algumas fotos e publicaram, e tinha uns 6 gatos pingados, assim. E A eles plateia. abriram para 200 pessoas, né? Parece. Eram É, 200 pessoas e acho que não foram todos. e quem são essas pessoas, esses 200? Como foi escolhido? Como que chegou até, sabe? São os questionamentos que realmente fazem a gente pensar e como que vai ser a nossa prática daqui em diante. O que tem enchido, né, entre aspas, lá Uhum. fora, são os concertos nos parques, né? Até a Lívia colocou aqui do Central Park, mas na Alemanha eu vi que eles estão fazendo vários concertos em parques pequenos com grupos de câmara. Então, eu não sei se é institucional, né, ou se é iniciativa dos próprios músicos, mas assim, eu vi que tem palquinho, sabe? Não é uma coisa assim, sonorizada, não é nada disso. Mas são ações que aí estão sendo nos parques, as pessoas vão, colocam, delimitam ali o espaço de cada um, as pessoas ficam bem afastadas, e eu vi que tem acontecido bastante lá fora. Eu não sei, óbvio, é isso que eu falei, eu não sei se é institucional, se são instituições grandes que estão fazendo isso, né? Mas eu acho que é uma coisa para se pensar também. Qual que é o perfil daqui, né? Uma coisa que a Beth fala no texto é da gente achar que sempre a gente tem que copiar o que está sendo feito lá fora. E a gente não acha a identidade daqui. Então, o que que funciona para o meu público? Como é que, né? Eu acho que não tem problema você se basear com ideias que são feitas lá fora. Mas acho que aí você vai testando e vai ajustando onde é que o público fica mais, né? Se sente mais identificado, que está mais representado ali, que gosta mais, né? Eu acho que é um dos pontos que ela coloca que eu falei, a gente não tem isso, assim, a gente tem esse modelo, né, eurocêntrico que a gente segue e a gente tem pouca identidade brasileira nesse modelo, a não ser que seja um modelo de gestão, né, que a gente tem que adaptar para o que funciona aqui no Brasil, com governo e patrocínio, lei de incentivo à cultura e tal. Não é esse o ponto, né, que eu estou dizendo mais a parte de identidade mesmo, né, e de oferecer produto e tal. Mas vale muito a pena ler o texto. A Lívia, eu vi que ela colocou aqui o arroba da Beth e tá no Medium. Eu acho que vale a pena todo mundo ler. E ela é incrível. A Beth trabalhou no Neo Gibá, ela era diretora ou executiva ou de relações institucionais, uma coisa assim. E aí depois ela passou numa bolsa na Alemanha para fazer uma pesquisa em qualidade na cultura. Então, até se vocês quiserem ir no Facebook dela, tem o Facebook desse projeto dela, que é Qualidade na Cultura. E aí ela tem uma série de artigos, tem uma série de indicações para poder trazer esse senso de qualidade para o trabalho na cultura e nas artes, sabe? Eu acho que vale muito a pena para quem quiser se aprofundar no assunto. E ela tem muita bagagem de saber o que estão sendo feito aqui, ali e tal. E ela vai compartilhando nessa página de qualidade para a cultura, assim. Eu achei que ficou bem incrível. Eu acho que eu não tô achando. Eu não tô achando o novo dela. Foi do antirracismo e organizações culturais. Ah, Foi tá. incrível. Esse também dela. Eu acho que vale a pena de vocês acompanharem. E aí, já que a gente está promovendo amigas, eu vou promover uma outra amiga minha também, que é a Isabela Puffer. Ela trabalha no Municipal de São Paulo. Ela tem uma página no YouTube que chama Bela Clássica.
Lá ela começou fazendo uma agenda de concertos e ela estava fazendo uns vídeos desmistificando, né, a música de concerto. E aí agora ela tá fazendo temáticos, assim. Então tá muito legal. Ela fala sobre os assuntos, né, todos, assim, da nossa vida, né, na área de orquestras e de ópera e tudo. E agora, especificamente, ela está entrevistando mulheres sobre assuntos que essas mulheres sabem falar muito bem, assim. Então, é, vale a pena seguir ela no YouTube. Ela também posta as coisas no Instagram e no Facebook. E ela fez o mestrado junto comigo, a gente terminou o mestrado juntas em dezembro. Aliás, foi uma parcerona, eu acho que eu não teria terminado sem ter a Bela ali do lado. E aí a gente teve uma outra amiga também que se juntou com a gente, foi a Thaís Alanha, ela trabalhava no Cultura Artística e ela também fez o mestrado, então foram 3 mulheres, assim, né, fazendo juntas e tudo, e reclamando e mostrando trabalho uma para outra. E a gente, né, as 3 se dando apoio lá mesmo. A gente se encontrou lá em Chicago, porque eu tive que ir para lá 2 vezes, né? Mas eu acho que tem bastante gente vindo com gás danado na nossa área para conseguir, sabe, articular as coisas e melhorar o nosso meio, sabe? Eu até tava. Eu tenho um outro artigo de uma amiga minha que trabalha na USESP, a Mariana Garcia, que ela fala comunicação nas orquestras, né? Assim, porque ela trabalha na comunicação e ela contou um pouquinho da história dela, que também é um artigo muito bacana. E aí eu falei, assim, eu não posso esperar, sabe? Eu estou muito ansiosa para ver como é que vai ser esse novo futuro com essas pessoas também que estão vindo com muito gás, acrescentando com essas pessoas que já estão na área, trabalhando com muito conhecimento, né? E eu acho que juntando as duas, né, 2, 3 gerações aí, eu acho que a gente vai conseguir construir um cenário melhor, sabe, para a cultura. Que de fato é tudo muito difícil, né, para a gente aqui no Brasil, assim, é muito delicado, né, assim, essa linha tênue de conseguir abordar tudo, financiamento, É, identidade e tudo mais. não é fácil. O Pedro fez uma pergunta muito interessante. Oi, Pedro. Eu sabia que ele ia estar aqui. Mas, tirando o repertório, o que vocês consideram que seja identidade brasileira para a orquestra? Ô, Pedro, eu acho que. Bom, fala você, Mari, o que você acha primeiro, depois eu já falei bastante. Não, mas Você quer que eu fale? Eu é acho que é complicado. a forma de comunicar com o público. É, Eu acho que a principalmente. gente não achou. Não. Eu acho que a gente não achou essa forma, não achou a fórmula, assim, de comunicar com o público, de tornar o público parte daquilo, sabe? Das pessoas. Não só as pessoas que frequentam sempre, mas as pessoas que não frequentam acharem que aquilo faz parte delas, que elas podem acessar também. Eu acho que tem muita gente que sim não mostra interesse, né, de bater o olho e falar não quero, né, não gosto. E tem aquelas pessoas que olham e falam não é para mim. E eu me preocupo com isso, assim, eu acho que a nossa forma de comunicar e de mostrar e de estar presente no dia a dia, sabe? Por isso até que eu falei desses trabalhos dessas amigas, porque eu acho que são coisas que agora são projetos que estão usando a internet para talvez difundir isso de outras formas. E eu acho que as instituições também teriam que começar a buscar esse outro lado, assim, né? Talvez no começo a gente tivesse que abrir mão de tradições que estão aí, né, forever. Talvez sim, talvez a gente tivesse que abrir mão dessas tradições para conseguir ter uma identidade brasileira de orquestras. Mas talvez a gente conseguisse misturar, né, as tradições com que o nosso público se identifica. Tem muita gente que se sente acuado, mesmo na sala de concertos. Assim, eu já tive amigos que foram e eles se sentem acuados, assim, porque não é comum ter que esperar para poder aplaudir, por exemplo, né? Então, assim, a pessoa chega ali, ela fica tão sem graça que ela não quer voltar mais. E eu já tive Sim. pessoas assim à minha volta, entendeu? Eu já fiquei assim. Aquelas cadeiras do Teatro Municipal que você faz isso aqui, faz aquele barulho insuportável que todo mundo te olha, sabe? E eu fui criada, eu tenho uma educação musical, assim. Eu toquei no palco do Teatro Municipal várias vezes e mesmo assim, vira e mexe, eu me sinto desconfortável.
Não, eu no municipal uma vez, eu juro, eu me mexi. Teve alguém que coisou a lanterninha lá, o laserzinho em mim. Eu falei, gente, eu tô me arrumando na cabeça. Por que você tá jogando laser em mim, sabe? Aí as pessoas em volta todas me olharam. Eu falei, credo, não fiz nada, sabe? Tipo, moça, tá bom, eu tô acostumada a assistir, eu não vou conversar, sabe? Não é esse o ponto. Mas eu não sei se o Pedro até falou sobre rituais, né? De diminuir rituais, de aplaudir entre os movimentos. Eu acho que as peças, sinceramente, assim, minha opinião, eu acho que as peças elas foram escritas para você ouvir do começo ao fim, né? Mas ao mesmo tempo eu também acho que as pessoas, elas podem ser pautadas disso. Ah, mas tem no programa. Ah, mas tem uma palestra, no nosso caso, né? Tem uma palestra antes do concerto. Mas, assim, é uma palestra que tem limite de pessoas. Ah, mas nem todo mundo vai. Não, não vai, não tem problema. Não é esse o ponto. Mas eu acho que a gente imaginar que todos que estão ali na plateia sabem de todos esses protocolos, se sentem à vontade de todos esses protocolos e estão ali, né, por dentro de tudo, eu acho que é muita pretensão. Nossa, assim, é muito a gente achar que tá todo mundo educado nesse sentido. E o educado não é a pessoa não ter conhecimento, nada disso. Educado é você ter, né, assim, o conhecimento mesmo, para poder curtir aquilo, né? Eu sei que até no eu ia falar dos Estados Unidos, aí eu vi que o Manaus postou ali, eu só que não queria repetir, mas nos Estados Unidos tem algumas instituições que eles têm adotado uma palestra na sala de concertos, antes dos concertos, né? Eu entendo também que muitas vezes as pessoas, o pessoal de direção artística, os regentes convidados e tal, eles não gostam de ter interrupções, né? Do tipo, eu não vou falar antes do concerto porque eu quero já entrar e já entregar aquilo para a pessoa. Mas esse não é o ponto. O ponto que eles têm feito lá é começar antes. Então, assim, o concerto é 8h30, então marca às 8 para todo mundo. A gente vai ter 15, 20 minutos de palestra e depois mais 10 minutos para quem não quer assistir. Entendeu? Mas é para todo mundo, então aquilo tá no ingresso, aquilo as pessoas estão sabendo, sabe? Mas ainda é um formato que muita gente não gosta. Eu confesso que me agrada, entendeu? De você ali falar: oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos. É muito legal ter todo mundo aqui. Você meio que abraça o público, né? E aí eu acho que aí começa a educação. Ah, mas Sim. tem gente que já sabe, tem gente que não quer, tem gente. Mas é tudo bem, essas pessoas não são obrigadas a ir, mas você está oferecendo, entendeu? Eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco com esse público que é novo nos concertos, né? E que eles não são obrigados a saber de tudo isso. Eu acho que a gente achar que todo mundo sabe, ou que as pessoas vão aprender na marra, porque tem isso também, né? A pessoa vai aprender na marra. A pessoa vem um dia, aprende, no próximo ele já não faz, né? Tá legal, né? Aprender da marra causa traumas, né? Que não é Exatamente. não tem necessidade, né? No Global Leaders, quando a gente teve um módulo sobre Teaching Artistry, que não tem muito tradução e tal, mas seria tipo uma mediação. Como mediar um concerto com o público. E a gente teve Nossa, várias palestras. É muito interessante, Gabi. Eu vou te mandar depois as coisas no WhatsApp. por É muito favor. legal. Tinha um artigo de um violista. Ele estava tocando, ele foi tocar Elegia do Stravinsky. Elegia são canções, são peças fúnebres. E do Stravinsky, que tem um contraponto bastante complexo e é muito difícil tecnicamente. E para ele compartilhar isso com o público, ele fez quase que um didático, sabe? Quando a gente tem esse costume de didático, só que os nossos didáticos também têm muitas falhas. Eu não concordo com o modelo dos nossos didáticos. Isso é outra coisa. É outra história. É outro fator, assim. Mas ele foi tocando os trechos e foi conversando com a plateia, assim, o que você sentiu quando tocou e quando teve esse intervalo? O que você imagina dessa linha? O que você imaginou que isso aconteceu? E eles foram construindo juntos uma interpretação. No final, ele tocou tudo. E Eu tive isso
Eu Você teve vi isso no mestrado? mestrado, sim. Meu, Eles mostram. é sensacional esse tipo de abordagem. Igual do Benjamin Zender também, como ele faz tem vários TED Talks dele, né, que ele é pianista, e ele faz essa aproximação com o público muito interessante. Uhum. Ele vai pegando peças, assim, trechos da peça e vai compartilhando com o público e assim eles vão construindo uma coisa juntos. E é muito legal que o público se sente parte da performance, né? Eu não fico só como espectador, eu fico como artista, né? Uhum. Ali quebra a altura do palco, né? E fica todo mundo no mesmo nível do chão, praticamente. E que Exatamente. são uma das coisas que a gente pode explorar e que a gente explora muito pouco. Com certeza. E E não é principalmente você fazer, não é você reduzir o trabalho de uma instituição a apenas isso. É isso que eu acho que falta as pessoas entenderem, assim. Não é que você vai reduzir a gente vai fazer agora só concerto com palestra antes. Não é esse o ponto, né? Eu acho que o ponto é você também fazer, você também oferecer isso, você também educar dessa forma, você também. E dá para fazer projetos assim paralelos. O Zuckerman, quando ele esteve com a gente, da última vez, ele me falou assim que ele tem feito projetos, eu achei isso muito legal. Ele falou que ele tem feito projetos na Europa que eles dividem o concerto em 3 partes. Então, eles tocam uma peça de câmara e aí eles têm um intervalo. Então, aí no intervalo, a pessoa vai pagar um ingresso mais caro, né, para esse concerto. E aí, gente, não é a parte, né, que se adequaria aqui, tá? Eu tô contando a parte de lá, não tô falando que teria que gastar mais aqui, cobrar mais, não é esse o ponto, só tô contando qual que é o esquema. E aí, nesse intervalo, a pessoa teria, tipo, o café vai servir sobremesas para as pessoas. Então, você fala, torne a experiência do seu concerto com a sobremesa e a bebida. E aí a pessoa provavelmente sai para jantar antes do concerto, ela chega no concerto, assiste um grupo de câmara, tem um intervalo, dá a sobremesa, todo mundo come uma sobremesa, uma meia hora de intervalo, aí volta, toca mais uma peça com uma camerata ou um grupo de câmara um pouquinho maior, aí a pessoa sai, toma um drink com um intervalo menor, e aí volta e aí faz um concerto com uma orquestra pequena. E aí ele me falou que ele estava fazendo o grupo de câmara, ele estava tocando no grupo de câmara. Aí com essa segunda peça ele estava solando, mas era uma camerata atrás, né? Então devia ser alguma coisa que não envolvia regente, né? Tipo Mozart, alguma coisa assim, né? Que ele toca ali e rege atrás. E aí depois ele regia a última parte. Eu achei isso assim, achei criativo. E se aquilo está funcionando para o público, se funciona um projeto diferente desse, por que não, sabe? E aí, nesse caso, é uma forma que a orquestra encontrou de cobrar ingressos um pouco mais caros para um evento, né? Um mês sim, 3 não, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, é uma ideia que não é comum. Então, eu acho que a gente, principalmente aqui, né, no Brasil, assim, os réus mortais, né, que a gente não tem dinheiro sobrando nunca nas instituições culturais e tal, a gente tem muito medo de inovar, sabe? De propor coisas diferentes, do tipo, a Bela mesmo me falou que ela foi em Zurique num concerto, e aí era um concerto para mais ou menos a nossa faixa etária, de 20 e poucos até 30 e poucos anos. E aí, depois do concerto, tem uma balada no teatro. E a galera vai, entendeu? A galera vai de fato, e é uma festa, e eles ficam até de madrugada e tal. E pessoa faz remix com as peças do concerto. Gente, convida o DJ, faz o remix dessas peças do concerto. Nossa, genial. Então, e ela falou que é lotado, assim. O pessoal lota, sabe? Lota. Então, eu não tô falando pra gente copiar essas ideias, mas da gente pensar do tipo, nossa, o que funciona pra esse público, sabe? O que tá acontecendo pra cá, que eu posso casar com o que está acontecendo aqui. Mas não é você. Eu vou tocar com sertanejo, vou tocar com pop. Não é isso. Não é você Sim. orquestrar música pop. Não é esse o ponto. É você pegar conceitos do que tem dado certo para uma geração diferente, né? E puxar
para dentro das instituições grandes, né? Eu acho que falta isso. E eu acho que a gente tem pouco tempo de brainstorming, porque tá todo mundo tão, né, cheio de coisa para resolver e presta contas e planeja e faz, não sei o quê. Eu acho que a gente tem pouco tempo de criatividade, sabe? De fato, de ir inovando essas coisas. É uma coisa pequena, que foi aquela questão que o municipal fez, do bis do municipal, já deu o que falar? Deu super certo. Não, e deu o que falar, assim, teve uma época que só se falava disso, sabe? E era uma hashtag que as pessoas podiam falar o bis com seu... É isso, assim, uma mudança pequena, já deu o que falar, as pessoas ficavam animadas esperando aquilo e tal. Assim, eu confesso que, por exemplo, não daria certo com todas as orquestras, né? Tem orquestras que não querem que tenha gravação e tal. Eu acho que ainda assim E tudo tem bem. esses... E tudo bem. E tudo bem. Mas é um projeto pequeno, assim, é uma coisa pequena que fez diferença e que colocou o municipal nas redes sociais. Entendeu? Posicionou pra caramba. Porque aí você coloca a hashtag, outra pessoa vai lá e fala, nossa, deixa eu seguir, porque deve acontecer mais espetáculos, eu quero assistir, não sei o quê, e vai Eu indo. E quero postar também, vem essas coisas, né? Vai tem essas criando, vai coisas? criando um público, né? Isso, e é uma coisa tão pequena, tão simples, que a gente podia fazer mais, né? Mas que você fala com o tempo de criatividade, mas eu acho que a gente passa muito tempo apagando incêndio. Por isso que a gente fica tanto tempo Exato. sem ter um momento criativo. A gente está sempre com aquele orçamento assim, estourando e a gente tem que fazer as coisas acontecerem. E aí a gente não tem muito tempo para respirar e pensar novas coisas, né? Exato. Exatamente. É isso também que eu sinto, assim, a gente tá sempre com a corda no pescoço, né? Sim. Então é difícil você ser criativo com a corda no pescoço. Você vai garantir sua sobrevivência, independente de ser criativo ou não, né? Você vai Não, preferir fazer o que o outro já fez para tirar a corda do pescoço. Você vai falar, não, deixa eu fazer do jeito que ele fez, porque esse jeito que ele fez deu certo. E aí eu não vou morrer, entendeu? Eu acho que é meio isso, assim. O Pedro falou que a ideia do bis municipal foi ótima, só que tem gente que fazia 20 ou 30 minutos de bis. Daí é complicado, porque foge, né, do conceito. Mas eu não é acho 20, que... 20, 30 minutos e metade de um concerto. Vamos combinar. Não dá. Não dá, só Exatamente. Deus, né? É isso. Exatamente. Eu já toquei um bis que era maior que que o concerto. E a gente ficava assim, o que está acontecendo? Mas por que que não inverteu, Por que não inverteu? né? Uhum. Não, é complicado isso. Mas eu acho que assim, é muito bonito também na teoria, né, Mari? A Sim. gente... Não, essa coisa Óbvio, pequena. Outro exemplo também que eu lembro que você deu um tour pra gente pela Sala Minas Gerais, é aquele carômetro da Filarmônica, que você falou que é um carômetro, já dá uma diferença muito grande de você olhar e ver quem estava lá no palco. Às vezes a gente, na nossa posição como público, fica tão longe que a gente não consegue ver o rosto da pessoa. A gente só vê um bonequinho segurando um instrumento e aí a gente acha que tá bem e tal, mas quando a gente vê a foto, a gente bota um rosto no nome, a gente bota um rosto no instrumento, e que já faz uma diferença também, né? mas eu achei essa ideia que a Filarmônica teve, que foi muito... Foi genial, porque foi uma identidade com o público. Por quê? Os nossos músicos lá, eles saem pela frente da sala de concertos, né? A sala ela foi feita de uma forma que é fácil de você sair pela frente ou você sair por baixo. Então a maioria sai pela frente. E a galera fica ali tomando cerveja, batendo papo. Isso é meio que de praxe dos músicos depois de todos os concertos. Isso é bem comum. Então o público, eles têm acesso aos músicos, entendeu? Então o público, os músicos saem, o público aborda os músicos ali, conversa e cria relação de concerto, e cumprimenta, e agradece, e enfim. Então, tem essa essência, né, de querer essa troca, de querer esse contato. Ter aquele carômetro lá na frente foi incrível, porque aquilo, o músico bate o olho, o público bate o olho e fala, nossa, esse músico, falei com ele, olha, ele não é daqui, ele é de sei lá onde, ou não, ele é brasileiro, nossa, mas olha o sobrenome dele, tal. Nossa, como ele tá diferente nessa foto, e aí vira até um assunto, sabe?
Eu acho que foi uma identificação que a Filarmônica teve com o público que ela tem, entendeu? E a necessidade que eles têm de se relacionar com os músicos da orquestra. Então, eu acho que foi eureka, assim, foi bingo, sabe? Essa ideia. E foi isso que eu falei pra vocês. Nossa, o pessoal adora isso aqui. Toda vez que você vai em concerto, tem uma galera ali na frente olhando e, sabe, decorando o nome e tal. Eu acho isso muito legal. E eu acho que são ações assim que fazem a diferença mesmo, né? Fazem a diferença para você se comunicar com aquele público, né? Óbvio, é uma coisa pequena e tudo mais, mas já é alguma identidade, né? Diferente, assim, do que você normalmente vê. Mas eu acho que falta isso, a gente conhecer também, né? O público que a gente quer atingir. Eu lembro que a minha professora de engajamento comunitário, ela falou que tinham didáticos nos Estados Unidos que eles focavam para adolescentes. E aí, como os adolescentes estão com essa fissura do celular, era muito difícil você manter a atenção do adolescente ali por 20, 30 minutos direto. Então, o que que eles combinavam? Eles combinavam o seguinte, olha, nos intervalos das peças, vocês podem mexer no celular enquanto vocês, né, prestam atenção na explicação e tal. E aí vocês tweetam, ou, né, vocês tweetam aqui com essa hashtag e tal. E aí esses tweets, eles iam aparecendo num telão no meio do concerto. Então, óbvio que eles selecionavam, né, porque devia ter muita zoeira. Mas é uma forma, tipo assim, se o cara tá mandando pelo menos uma zoeira, ele tá entendendo que aquela situação é aquela, entendeu? É um bloqueio que ele tem, essa coisa de adolescente, né? É mico, é não sei o que lá, não quero participar e tal. Mas é uma forma que eles identificaram de trazer eles para dentro e de alguma forma eles ouviam, eles estavam ali, eles estavam absorvendo aquilo. E fez sentido para eles, porque eles estavam compartilhando, eles estavam interagindo, sabe? É, eu achei isso incrível. E assim, se você for pensar, não é uma coisa difícil de se fazer, né? O que exige? Um telão, uma internet, né? Um Twitter. Sabe, assim, e foi uma coisa que eu falei, nossa, que bacana e tal. E aí eles tinham um concurso do tipo, quem tiver o tweet mais criativo no final do concerto vai ganhar sei lá o quê, sabe? Foi a forma que essa orquestra entendeu de conversar. E eu acho que é isso que falta, assim, essa questão que a gente falou dos didáticos, né? De você conseguir falar com diversos públicos de formas diferentes. Então, tem um programa de didáticos que eu adoro, da Melbourne. Eles... É muito bem feito. E qual mais que faz isso? Eu não lembro agora se é a Boston. Não lembro, eu vou checar depois. Mas Tá. eles têm uma coisa que eles pegam duas peças que são direcionadas mais para o público infantil e eles misturam as duas peças. Então, por exemplo... como é que tinha? Tinha o Carnaval dos Animais e uma peça nova que eles tinham combinado que chamava, acho que, Animais Selvagens. Aí virava o tema do concerto, o Carnaval dos Animais Selvagens. E aí eles contavam uma historinha do que a criança ia acompanhar naquele concerto. Então falava do Carnaval dos Animais, de cada, né, de cada animal e tal. E aí falava, agora a gente vai para os animais selvagens. Então vocês vão agora encarar quem tem muita coragem, quem que tá qual de vocês está preparado para isso e tal, tal, tal. E aí entrava a peça dos animais selvagens. Então, eu acho que aí eles acharam uma forma de conversar com as crianças, né? Por meio de história, do lúdico e tal. E das crianças decorarem que é uma história. Sim. Até esse ano a gente estava com um projeto da Filarmônica para os didáticos, que eu confesso que eu dei essas ideias pensando de fato nesses projetos que eu acho incrível. E tava indo super bem, assim. A gente faria alguma coisa parecida com isso, de você criar um contexto de uma história, conectar com a história do compositor, mas de uma forma muito lúdica, para a criança guardar igual Chapeuzinho Vermelho. Gabi, vai encerrar aqui, a gente retorna, tá Tá bom? O bom, papo tá bom, a gente já retorna. tá bom. Mas vai encerrar, tipo, agora?